segundo livro que escreveu Samuel, capítulo 5, os versículos de 1 até o versículo 10. Amém? Representantes de todas as tribos de Israel foram dizer a Davi em Hebrom: somos sangue do teu sangue. No passado, mesmo quando Saul era rei, eras tu quem liderava Israel em suas batalhas. E o Senhor te disse: você pastoreará Israel, meu povo, e será o seu governante. Então, todas as autoridades de Israel foram ao encontro do rei Davi em Hebrom. O rei fez um acordo com eles em Hebrom perante o Senhor, e eles ungiram Davi, rei de Israel. Davi tinha 30 anos de idade quando começou a reinar, e reinou durante 40 anos. Em Hebrom reinou sobre Judá 7 anos e meio, e em Jerusalém reinou sobre todo o Israel e Judá 33 anos. O rei e seus soldados marcharam para Jerusalém para atacar os jebuseus que viviam lá. E os jebuseus disseram a Davi: você não entrará aqui. Até os cegos e os aleijados podem se defender de você. Eles acharam que Davi não conseguiria entrar, mas Davi conquistou a fortaleza de Sião, que veio a ser a cidade de Davi. Naquele dia, disse Davi: quem quiser vencer os jebuseus, terá que utilizar a passagem de água para chegar àqueles cegos e aleijados, inimigos de Davi. É por isso que dizem: os cegos e aleijados não entrarão no palácio. Davi passou a morar na fortaleza e chamou a cidade de Davi. Construiu defesas na parte interna da cidade, desde o Milo. E ele se tornou cada vez mais poderoso, pois o Senhor, o Deus dos exércitos, estava com ele. Amém? Vamos orar pedindo a Deus que a sua palavra nesta noite, que é luz para os nossos caminhos, ela possa nos iluminar e possa nos dar direção a seguir. Amém? Oremos então. Senhor nosso Deus, nós queremos pedir a Ti nesta noite, Pai, agradecidos pelo privilégio de estarmos aqui em Tua presença, podendo Te louvar, podendo Te adorar e ouvirmos de Ti a palavra que certamente nos impulsionará a novas conquistas neste novo ano que nós estamos iniciando, nessa nova etapa da nossa vida, Pai. Para todos que aqui estão, para todos que estão acompanhando essa transmissão, para todos que irão acompanhar, eu penso que essas palavras, Pai, possam entrar no coração, através do Teu Santo Espírito, e que através do Teu Santo Espírito Tu venha revigorar, renovar, conceder forças a cada vida, Senhor, fazendo o milagre, Pai, que a Tua boa semente produz em cada coração, em cada campo fértil. Abençoa cada família da Tua igreja, abençoa aqueles que necessitam de um favor Teu, de uma cura, através desta mensagem, Pai, vidas sejam transformadas e alcançadas pelo Teu poder, Pai. Nós oramos crendo, Senhor, no Teu poder. Assim nós Te pedimos, Pai, seja a Tua graça sobre todos nós. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, nesse texto, nós vemos o rei Davi, ele concretizando o seu reinado sobre todo Israel. Ele conseguiu unificar as tribos do sul e as tribos do norte, reinando 7 anos e meio em Hebrom e mais 33 anos em Jerusalém. Quando ele acabou de conquistar todos os reinos,
ele tinha por capital do seu reino a cidade de Hebrom, mas ele sentiu no coração, teve o desejo, que ele deveria conquistar Jerusalém, que até então era chamada Jebus, porque ficava aos pés de montanhas. E quando Davi chegou diante do sopé daquela montanha, onde os jebuseus estavam, ele foi com toda a sua vontade, ele foi com todo o seu vigor, com toda a sua força, para conquistar aquelas terras, para conquistar aquele monte, porque ele desejava colocar como capital do seu reino aquele monte que era chamado Monte dos Jebuseus, que depois se tornou Jerusalém. Mas quando Davi e seus soldados, seus capitães chegam diante daquele monte, qual a recepção que eles tiveram? Davi, se vocês verem no versículo 6, ele não se intimidou com a receptividade que aquele povo deu a ele. Olha o que eles falaram. Você não entrará aqui, Davi. Até os cegos e os aleijados podem se defender de você. Gente, aquele povo chamado Jebuseus, eles eram um povo que até então já haviam conquistado várias vitórias, já haviam sido vitoriosos em várias pelejas, e aquilo trouxe a eles uma certa arrogância. Eles achavam que ninguém poderia tirá-los daquele monte, eles achavam que ninguém poderia vencê-los, e eles vieram com toda aquela arrogância para cima de Davi, dizendo assim: aqui você não entra, Davi, porque até os cegos, os aleijados vão botar você para correr. Ora, eles estavam direcionando aquela afronta para nada mais, nada menos do que o rei Davi. O rei Davi, que como pastor de ovelhas, havia vencido um urso, um leão, e que posteriormente havia derrotado um gigante, vencido um gigante que afrontava todo Israel. Eles estavam afrontando Davi, que já estava mais do que calejado na vida, em receber afrontas e ameaças. A pergunta que eu faço para você: como que você se posiciona? Como que você reage? Como que você fica quando você, como Davi, recebe uma pancada dessa, direta, uma afronta? Como fica o seu emocional? Como fica a sua fé? Veja bem, Davi, ele tinha que conquistar aquela montanha dos Jebuseus. Ele chegou ali com muita disposição, com muita garra, com muita força de vontade, com muita fé que ele iria vencer. E a maneira como os seus opositores o recebem é dessa forma, dizendo: Davi, aqui você não entra, aqui você não vai subir, Davi. Se você subir, até os cegos e os aleijados vão te derrotar, Davi. Na nossa vida, queridos, muitas vezes nós também sofremos afrontas, ameaças, muitas vezes palavras que vêm para destruir a nossa fé, fazendo-nos desacreditar do potencial que Deus colocou em nós, palavras dizendo: você não vai conseguir, você não pode, você não alcançará, você não terá vitória. Todos nós sofremos com isso, não é mesmo? E nesse início de ano, nós temos procurado trazer mensagens que vão te impulsionar às conquistas que estão pela sua frente nesse novo ano. Nesse novo ano, com certeza, todos nós temos lutas a lutar, vitórias a vencer, nós temos conquistas a conquistar, mas entre estas vitórias, entre estas conquistas, entre tudo isso que você vai obter, você
encontrará resistência pela frente. Você encontrará oposição, com certeza. E uma das formas que o inimigo usa para destruir ou tentar destruir o nosso potencial, para tentar nos aniquilar, para tentar nos parar, é dessa forma, afrontando, é dessa forma, desafiando, é dessa forma fazendo a gente desacreditar no potencial que Deus colocou em nós. A psicologia chama esse tipo de ataque de crenças destrutivas. Já ouviram falar nisso? Crenças destrutivas. O inimigo procura fazer você acreditar que você não é nada, que você não pode nada, que você não conseguirá, que você não tem potencial, que Deus não está com você, que você está abandonado, que você está derrotado, que você está sozinho. Você já sofreu esse tipo de ataque? Com certeza, né? Todos nós sofremos. E nós, como Davi, nós precisamos ter as atitudes corretas para não sermos destruídos dessa forma pelo inimigo. Porque o inimigo vai tentar colocar na tua mente esses pensamentos, essas crenças destrutivas, dizendo que você não pode, que você não conseguirá, que você é derrotado, que você está sozinho, que você é fraco, que o seu Deus não é isso tudo, que você, enfim, não chegará lá onde você deseja chegar. Mas Deus pede para você nesta noite, não dê ouvidos a essas crenças. Pense, veja a forma como Deus te vê. Pense naquilo que é realmente puro, louvável, de boa fama, naquilo que há virtude, naquilo que há louvor, nisso pensai, diz Paulo na carta aos Filipenses 4:8, que nós pregamos aqui domingo passado. Lembra-se do texto áureo do domingo passado? Quem se lembra? Hello, quem se lembra do versículo que nós destacamos domingo passado? Quem se lembrar, hoje não tem pastel. O que tem na cantina? Torta? Tem pastel? Quem se lembrar ganha um pastel, pode me cobrar na saída. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Gente, isso era para vocês guardar para o ano todo, para a vida toda. E nós lemos na versão linguagem de hoje, com a força que o Senhor me dá, posso enfrentar todas as situações, todas as circunstâncias. Selma, te devo um pastel, parabéns. Com a força que Cristo me dá, posso enfrentar toda e qualquer situação. É toda e qualquer situação. Tem alguma situação que você não possa vencer com a força que Cristo te dá? Pensa em uma situação que você não possa vencer com a força que Cristo te dá. Tem? Nenhuma, né? Isso quer dizer o quê? Que nós somos muito mais do que vencedores. Muito mais do que vencedores. Amém? Então, queridos, Davi não era desses que se desanima facilmente, que desiste diante da menor afronta. Davi já estava calejado, treinado, preparado pelo Senhor. Davi já enfrentava esse tipo de situação desde muito jovem, quando ele tinha lá os seus 15, 16 anos, que Samuel foi ungir um rei na casa de Jessé. Jessé tinha filhos bonitos, belos, fortes, trouxe todos perante Samuel, para que Samuel pudesse ungí-lo. Mas Samuel foi olhando um por um, não é esse, 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 não é esse. Falou, não é nenhum desses, Jessé. Deus não iria falhar, me mandando na casa errada. Você não tem mais nenhum filho não, Jessé? Jessé falou, tem um menorzinho, está lá no campo. Nem sequer falou o nome de Davi.
O menorzinho, está lá no campo. Parece que o pai tinha vergonha do filho. E eu descobri dizer só porque o filho era pastor de ovelhas. E ser pastor de ovelhas naqueles dias era ultrajante, vergonhoso para o israelita. O pastor de ovelhas cheirava mal. Você já sentiu o cheiro de cabra? Esse é o cheiro da ovelha. Então, o pastor vivia com aquele cheiro na roupa, o cheiro de ovelha, cheiro de cabra. O pastor dormia ali junto com as ovelhas, ao relento. E era vergonhoso para um israelita ser pastor de ovelhas. Tanto é que Jessé nem quis trazê-lo na presença de Samuel. E era exatamente Davi que Samuel foi ungir, que Deus tinha para ungir. Aí trouxe Davi à presença de Samuel. Era ele que Deus tinha escolhido. Olha só, queridos, quando o mundo diz não para você, Jesus diz sim. Quando o mundo diz não é você, Deus diz é você sim. Quando o mundo diz você não presta, você não tem valor, Deus te valoriza. Não ligue para aquilo que o mundo diz, pensa ou fala de você. Pensa naquilo que Deus vê em você, naquilo que você é para Deus. Quer ver? Outra situação em que Davi se viu afrontado, onde o inimigo quis colocar Davi lá embaixo. Sabe outra situação? Quando o gigante Golias afrontava os exércitos de Israel. Davi foi lá, no campo de batalha, levar marmita para os seus irmãos. O que seus irmãos disseram assim que olharam para Davi? Ô, menino, o que você veio fazer aqui? Na certa você é presunçoso mesmo, né? Na certa você está aqui de curioso. Com quem você deixou aquelas poucas ovelhas lá no campo para vir aqui se intrometer onde não é da tua alçada? Mais ou menos assim que os irmãos de Davi falaram para ele. Olha só, querendo colocar Davi lá embaixo, querendo humilhar Davi, querendo mostrar que Davi não era nada. Com quem você deixou aquelas poucas ovelhas lá no campo, Davi? Dizendo, olha, você é um pastorzinho qualquer, tem lá umas poucas ovelhas e vem querer se arrojar aqui no campo de batalha. Será que Davi deixou aquelas palavras entrar no coração dele? Será? Não. Porque se ele deixasse aquelas palavras entrar no coração dele, o futuro dele seria outro. O futuro dele com certeza não seria rei, como Israel. Ele ia pegar ali a sua sacolinha, colocar diante do braço, ia sair de cabeça baixa, triste, cabisbaixo, ia chegar lá no campo e ia começar a chorar, se lembrar das palavras dos seus irmãos, ia ficar deprimido, melancólico, ia ficar mal. Será que foi essa atitude de Davi? Não. Davi nem se intimidou, nem deixou aquelas palavras caírem no coração dele. Sabe qual é o nosso mal, queridos? É que muitas vezes quando nós devemos nos fazer de surdos, nós damos ouvido a essas palavras, que nos colocam lá embaixo, que nos humilham, que faz nos pensar que não somos nada, não somos ninguém. Quer ver o que você é em Cristo Jesus? Queridos, em Cristo Jesus, você é tudo aquilo que a Bíblia diz que você é. Você não tem que ficar pensando naquilo que as pessoas dizem que você é. Não dê ouvido. Pense naquilo que a palavra de Deus diz que você é. Em Romanos capítulo 8, versículo 37, diz que eu sou justificado. No mesmo capítulo diz que eu sou mais do que vencedor. Em 1 João capítulo 1, versículo 7, diz que eu tenho um pai. E esse pai não é qualquer pai, é o Pai eterno dos céus. Em Hebreus capítulo 12, versículo 7, diz que eu tudo posso naquele que, diz que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, em Filipenses 4,13. Em Mateus capítulo 5, versículos 13 a 14, diz que eu sou o sal da terra e a luz do mundo. Em Romanos 8 diz que eu sou filho de Deus.
Na primeira carta aos Coríntios 10:13, diz que eu posso vencer todas as dificuldades através do poder de Cristo. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 20, 23, diz que eu posso fazer todas as coisas, mas nem tudo me convém. Em Romanos, capítulo 8, versículo 37, a Bíblia diz que eu tenho uma herança. E em Romanos 6, 23, diz que eu tenho a salvação e a vida eterna. Em 1 João, capítulo 2, versículo 3, diz que eu tenho um advogado justo e fiel. E a Bíblia ainda diz que para Deus nada é impossível. E tudo é possível. Por que se abater? Por que deixar as palavras destrutivas afetarem você? As palavras de ameaça. Além do mais, queridos, quando Davi estava lá no campo de batalha, e ele chegou diante do gigante Golias, o que o gigante Golias disse de Davi? Ele olhou para Davi com menosprezo, olhou do alto para baixo, disse: eu sou algum cão para você vir a mim com paus e pedra? Olha, hoje mesmo eu vou dar as aves dos céus e os animais do campo as tuas carnes para eles comerem. O que você faria diante de uma ameaça dessa? Diante de uma afronta dessa? Será que Davi tremeu na base? Será que ele deixou aquelas palavras caírem no seu coração? Não. O que ele disse para o gigante Golias? Tu vens a mim com espadas e lanças, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos. Tu vens a mim com espada e lança, Golias, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos. Davi não confiava na força dele, mas ele confiava na força do Senhor dos exércitos. Aqui não é uma palestra motivacional. Aqui não é uma palestra para você sair com sua mente cheia de pensamento positivo. Se fosse, eu ia dizer: confia no teu taco, confia na tua força. Você tem a força, você pode. Isso coloca o homem no centro das coisas. Mas não. Aqui a palavra é: em Cristo que te fortalece, você pode todas as coisas. É Bíblia. Em Cristo que te dá força, você pode vencer toda e qualquer situação. Então, Davi não confiou na força dele. Se ele dissesse: olha, Golias, eu já venci um leão e um urso. Golias, você não vai ser páreo para mim. Golias, eu vou te matar. Eu sou o cara. O que teria acontecido com Davi? Teria saído humilhado e derrotado. Mas ele sabia que a força que ele possuía, vinha do Senhor dos exércitos. Ó, tu vem contra mim com espadas e lanças, armas carnais, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, que me fez vencer um leão, que me fez vencer um urso e me vai fazer vencer você. Nunca confie na sua força. A força do braço é frágil, humana, mortal, nos leva à destruição. Quem confia na própria carne acaba sendo derrotado, destruído. Jeremias 17, aquele versículo diz: maldito o homem que confia no homem. Tanto se refere a confiarmos demais no próprio homem, como confiarmos demais no nosso próprio braço, na nossa própria força. Não confie na sua força, mas confie na força do Senhor dos exércitos, na força que o Senhor te dá. Olha, certamente quando Davi recebeu essa afronta dos jebuseus: olha, Davi, você não subirá aqui, porque se você subir, até mesmo os cegos e os aleijados vão dar conta de você. Davi se lembrou do passado. Ele pensou: pois é, da mesma forma como Deus, o Senhor dos exércitos, estava comigo quando eu venci o urso, quando eu venci o leão, quando eu venci o gigante, Ele estará comigo também contra os cegos e os aleijados. Davi ainda usou um pouco de sarcasmo,
usou a própria arma deles para vencê-los. Ele diz assim, olha, quem quiser vencer os jebuseus, terá que utilizar a passagem de água para chegar àqueles cegos e aleijados, inimigos de Davi. Usou a própria arma deles. Já que eles se disseram cegos e aleijados que vão vencer Davi, nós vamos subir contra os cegos e os aleijados. E vai ser pelo caminho das águas. Sabe que caminho das águas é esse? É um caminho que até hoje está lá em Israel. Um caminho, um túnel que passa debaixo do monte de Jerusalém. Um caminho por onde entra águas pela cidade. Diz que você fica com os pés dentro da água para atravessar aquele túnel. E foi o soldado mais valoroso que Davi tinha, Joabe, que foi à frente, passou por aquele túnel, chegou lá, abriu os portões da cidade e todo o exército de Davi invadiu Jebus, que posteriormente passou a ser chamada Jerusalém, a cidade hoje mais importante do mundo. A cidade hoje que é disputada por todos. Centro de 3 religiões mundiais. Cristianismo, islamismo, catolicismo. É o centro ali, olha. Centro de religiões. É o lugar onde está todos os olhos das nações voltados diariamente para todos os fatos que acontecem ali. E se Davi não tivesse conquistado essa fortaleza, a história hoje seria diferente. Por isso, que o seu futuro depende muito do seu pensamento. Aquilo que você pensa, aquilo que você deixa entrar na sua mente. Tem um ditado judeu, muito sábio, que diz assim, tome cuidado com seus pensamentos, porque através dos seus pensamentos são formadas as palavras. Tome cuidado com as suas palavras, porque através das suas palavras, elas vão se transformar em atos, atitudes. Tome cuidado com as suas atitudes, porque elas formarão o seu caráter. Tome muito cuidado com o seu caráter, porque elas formarão, o caráter formará o seu futuro. Então o nosso futuro depende dos nossos pensamentos, que vão originar nossas palavras, que vão originar atos, que esses atos vão se transformar em hábitos, esses hábitos vão formar o nosso caráter, e o nosso caráter vai formar o nosso futuro. Percebeu a escala? Pensamentos que se transformam em palavras, palavras que se transformam em atitudes, atos, atitudes que se transformam em hábitos, hábitos que formam um caráter, caráter que vão determinar um futuro. E tudo se origina através do quê? Do pensamento. E o inimigo, ele é sagaz, ele é astuto, ele vai atingir, vai tentar atacar o seu pensamento. A nossa batalha contra o inimigo está aqui no campo da mente. É a mente que nós temos que tomar cuidado para não deixar esses pensamentos destrutivos invadi-la. E porque Davi não deixou aqueles pensamentos destrutivos entrar na sua mente, ele pôde subir contra aquele povo arrogante, contra aquele povo presunçoso, contra aquele povo que estava seguro de si, os jebuseus, e os venceu. Os venceu. Aleluia! Davi os venceu e conquistou o monte. Da mesma forma, queridos, Deus está dizendo para você nessa noite que você vencerá. Você vai conquistar. Você irá tomar posse. Isto é, se seguir as mesmas orientações que Davi seguiu, tomando cuidado dos seus pensamentos, não deixando que as pessoas, as situações, as circunstâncias venham determinar o que você é,
O que você é não é determinado pelas pessoas, não é determinado pelas circunstâncias, pelas situações, mas é determinado por aquilo que Deus já disse que você é. Você é precioso, preciosa aos olhos de Deus. Você é chamado na Bíblia de menina dos olhos de Deus. Sabe por que você é chamado de menina dos olhos de Deus? Porque a menina dos olhos é talvez a parte mais frágil de todo o corpo humano. Essa bolinha preta, bem pequenininha que nós temos no centro do globo ocular. Frágil, né? Qualquer cisquinho, poeirinha, pode afetá-la. Mas você sabia que ela também é uma das partes do corpo humano mais protegidas? Se não, vejamos, olha, ela está dentro de uma cavidade óssea. Por que que o olho, ele fica um pouco para dentro, com toda essa cavidade óssea cercando ele? É para proteger a menina dos olhos. Se você der uma pancada aqui, pega nessa parte óssea, mas não pega na menina dos olhos. Veja bem, a menina dos olhos ainda é protegida pelas pálpebras, que se abrem e fecham instintivamente, numa rapidez tão veloz, em milésimos de segundo, as suas pálpebras abrem e fecham, para defender a menina dos olhos. Além disso, ela ainda é protegida pelos cílios, que estão aqui, não é só para embelezar, te dar estética. As mulheres gostam de alongar os cílios, fazer isso, pintar, não sei o quê. Essa parte não é só estética, ela tem uma função importante, estratégica, que é proteger também os olhos para que não entre nenhuma poeirinha, nenhum cisquinho que vai afetar a menina dos olhos. Quanto mais cílios, pode colocar à vontade. Nada contra, tá? Mas Deus já deu essa proteção natural, olha só que maravilha. E eu não falei das sobrancelhas, que não é também questão de estética, né? Para você ficar modelando, cortando, nada contra. Mas as sobrancelhas têm uma função estratégica também. Quando você soa, o suor só não cai direto em cima do seu olho, porque bate aqui nas sobrancelhas e escorre para o lado. Olha só a sabedoria de Deus em formar o nosso corpo humano. Tudo isso para proteger a menina dos olhos, que sem ela nós não enxergamos. Se torna impossível você ter a visão. Ela, esse órgão tão pequenino do corpo, responsável pela sua visão. Frágil, né? Mas bem protegido por toda essa proteção que Deus criou. Assim é você. Você é menina dos olhos de Deus. Olha, eu quero ressaltar ainda um pouco mais essa fé, força que Davi tinha. Davi é um cara excepcional, sensacional. Porque quando nós falamos de Davi, nós vemos ele como um herói que ele realmente foi. Nós vemos, já repararam que a gente vê mais as qualidades? Ele tinha defeitos. E quantos defeitos Davi tinha? Davi, na Bíblia, ele é acusado por um profeta de cometer um adultério, um assassinato e um adultério. Mas Davi tinha tantas virtudes que no final, fazendo uma somatória das coisas positivas e negativas de Davi, a gente sempre se lembra das coisas positivas, né? O cara tinha muito crédito com Deus. Olha o que ele escreveu no Salmo 18. Olha que lindo. Eu gosto desse salmo porque ele mostra a confiança, a fé, a certeza que ele tinha na vitória, confiando num Deus Todo-Poderoso. No Salmo 18 ele diz: eu te amo, ó Senhor, minha força. O Senhor é a força da minha vida, a minha rocha, a minha fortaleza, o meu libertador. O meu Deus é o meu rochedo. Olha só, ele confiava em Deus vendo Deus como um rochedo. O que é rochedo? É algo que vai te dar proteção.
é algo que vai te sustentar, é algo que vai te fazer você estar num lugar forte, num lugar seguro. Ele é o meu escudo e poder que me salva. E, olha, por essas palavras de Davi, dá para ver que ele não confiava na própria força, mas ele confiava no poder do Senhor. Ele diz, o Senhor é a minha torre alta, eu clamo ao Senhor que é digno de louvor, e estou salvo dos meus inimigos. Olha, ele tinha essa certeza, que clamando ao Senhor que é digno de louvor, ele estaria salvo dos seus inimigos. Agora uma pergunta, você acha que Deus teria coragem de deixar Davi na mão, de abandonar Davi, de deixar ele lutar sozinho, quando Davi demonstrava toda essa confiança no Senhor? Segredo para você alcançar vitórias: confie sempre no Senhor e mostre a sua confiança no Senhor. Deus, ele se agrada disso. Ele disse, olha, as cordas da morte me enredaram, as torrentes da destruição me surpreenderam, as cordas do Sheol me envolveram, os laços da morte me alcançaram. Quer situação pior do que essa? Torrentes de destruição te surpreendendo, cordas do Sheol, o que é? Inferno, cordas do inferno te envolvendo, laços de morte te alcançando. Isso aqui era a situação para não ter escapatória. Mas o que Davi fez numa situação dessa? Na minha aflição clamei ao Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Você acha que Deus deixaria de ouvir o grito de socorro de um homem desse? Aí diz mais, olha, do seu templo ele ouviu a minha voz, o meu grito chegou à sua presença, aos seus ouvidos. A terra tremeu e agitou-se, e os fundamentos dos montes se abalaram, estremeceram, porque ele se irou. Deus é capaz de fazer a terra toda tremer, para vir ao teu auxílio, para vir ao teu socorro. Você crê nisso? Que ele é capaz de fazer tremer terra, monte e céu, ele é capaz de fazer qualquer coisa só para vir ao seu auxílio, porque você confia nele? Confia no Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele tudo fará. Ele vai fazer tudo isso na tua vida quando você confiar somente nele, em ídolo algum, em mais ninguém, em força alguma a mais, somente no Senhor. Se você dividir a sua confiança, eu confio em Deus, mas confio também no meu ídolo. Confio em Deus, mas confio também no meu santo. Confio em Deus, mas confio também naquele outro. Não, é somente no Senhor. Olha, quando a igreja brasileira aprender a confiar tão somente no Senhor, o Senhor vai manifestar o seu poder. Mas enquanto a igreja brasileira estiver confiando em homens, em coisas que não trazem solução, Deus não manifesta o seu poder. Somente quando confiar inteiramente no Senhor. Aí diz mais, das suas narinas subiu fumaça, da sua boca saíram brasas vivas e fogo consumidor. Ele abriu os céus e desceu, nuvens escuras estavam sobre os seus pés. Montou um querubim e voou, deslizando sobre as asas do vento. Olha só, quem deu a ideia, hein? De voar com asas sobre as nuvens, sobre os céus. Como é que chama aquilo lá mesmo? Eu esqueci o nome. Davi vê ao Senhor como que ele abrindo os céus e descendo, nuvens escuras debaixo dos seus pés, mas ele monta sobre um querubim e vai voando, fazendo dele, das suas asas, assim, o seu instrumento de voo. Ele fez das trevas o seu esconderijo, das escuras nuvens cheias de água, o abrigo que o envolvia. Com o fulgor da sua presença, as nuvens se desfizeram em granizo e raios. Quando dos céus trovejou o Senhor e ressoou a voz do Altíssimo, atirou suas flechas e dispersou os meus inimigos. E com seus raios os derrotou. Olha, nesta noite, palavra profética para você. O Senhor está dispersando os seus inimigos com as suas flechas. O Senhor está enviando raios sobre os seus inimigos.
esses que hoje te afrontam, te amedrontam, te ameaçam, você nunca mais os verá. Você só terá notícias deles para quando eles te pedirem perdão por tudo aquilo que eles fizeram contra você. Palavra profética, creia nisso. E diz mais: o fundo do mar apareceu, os fundamentos da terra foram expostos pela tua repreensão, ó Senhor, com forte sopro das tuas narinas. Das alturas estendeu a mão e me segurou, tirou-me das águas profundas. Olha, sabe qual a diferença entre Jesus e os chamados fundadores de seitas? Se você for ver qualquer um dos chamados fundadores de seitas, ao ver o homem caído no abismo, o que eles vão dizer? Confúcio iria dizer: pense, medite, reflita, pense, meu filho, você vai sair desse abismo. Buda iria dizer: olha, o segredo é você relaxar, meditar, o segredo é você fazer, como é que chama aquilo lá? Uma yoga. O segredo é você controlar a sua mente. Relaxe, meu filho, relaxe, enquanto você está nesse abismo. Talvez Allan Kardec, fundador do Espiritismo, ele dizia: não tem problema não, filho, você caiu nesse abismo, mas você vai se reencarnar, vai voltar à vida, vai viver, vai voltar, morrer, voltar novo, até você atingir o seu karma. Karma aí, que um dia você vai sair dessa situação. E assim, qualquer um desses chamados líderes de seitas, eles iriam tratar a pessoa que está caída no abismo dessa forma. Mas Jesus é diferente. O que Jesus faz? Ele estende as suas mãos, segura firme a pessoa pela sua mão direita e diz: não temas que eu te ajudo, não temas que eu estou contigo, eu te tiro desse abismo, desse poço profundo, meu filho. Quando você passares pelas águas, estarei contigo, quando pelos rios eles não te submergirão, quando passares pelo fogo não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o teu Redentor, o teu Santo, eu sou o teu protetor, eu sou o teu ajuda, a tua destra. É assim. Só Jesus se preocupa em tirar o homem do fundo do abismo. Só Ele estende as suas mãos. Só Ele segura nas suas mãos para você ter vitória. Aí diz mais. Olha só, Ele livrou-me do meu inimigo poderoso, dos meus adversários fortes demais para mim. O Senhor nos livra. O Senhor te livra dos seus inimigos poderosos. Seus inimigos são poderosos? São. Mas o Senhor é muito mais do que poderoso, Ele é todo-poderoso. Ele tem todo o poder. Ele é onipotente, tem todo o poder. Tem todo o poder. Então, olha, veja bem. Os seus inimigos, seus adversários podem ser fortes demais para você. Como Davi considerava eles fortes demais para Davi. Mas para o Senhor, não passam de um monte de pó, não passam de uma poeirinha, são menos do que nada. Sabe o que é menos do que nada? É assim que são qualquer inimigo teu para Deus. Agora veja só. Davi diz no versículo 18: eles me atacaram no dia da minha desgraça, no dia da minha angústia, mas o Senhor foi o meu amparo. Olha, eu lembro, lendo esse versículo, eu lembro daquele episódio onde a cidade que Davi estava, Ziclag, foi atacada pelos amalequitas, lembra?
Um exército especialista em atacar pela retaguarda e levar dos acampamentos, principalmente crianças e mulheres. E eles foram atacar o acampamento de Davi, no dia em que Davi estava envolvido com outra batalha. O inimigo, ele é especialista em nos atacar no dia da nossa angústia. E se nós nos mostrarmos angustiados, a nossa força é pequena. Agora, se nós nos mostrarmos alegres, a nossa força é maior. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Quando nós estamos angustiados, abatidos, é aí que o inimigo vai tentar também nos fazer ainda mais derrotados, mais deprimidos, mais abatidos. Porque aqui eles atacaram Davi no dia da sua angústia, no dia da sua desgraça. Então cuidado, quando você se vê no meio de alguma prova, em alguma tribulação, o inimigo sempre vai querer trazer a mais alguma para você. Dizer, olha, eu vou tentar soterrar esse cara. Vocês conhecem aquela parábola, a ilustração do cavalo doente? O fazendeiro tinha um cavalo muito doente. E disseram para ele, olha, tem jeito não, esse cavalo aí não presta para nada. Melhor coisa a fazer é você sacrificar esse animal. Aí o fazendeiro, atendendo aquele conselho, cavou uma cova, um buraco bem fundo, para enterrar o cavalo. E a pessoa não tem coragem de matar, vou enterrar esse bicho vivo. Já está mais morto que vivo mesmo, então vou enterrá-lo. Aí botou o cavalo dentro daquela cova e foi jogando terra em cima do cavalo, jogando terra. Cada pasada de terra que ele jogava em cima do cavalo, sabe o que o cavalo fazia? Chacoalhava a terra, deixava a terra cair no chão e ia subindo. Pá de terra em cima das costas do cavalo, o cavalo chacoalhava a terra, deixava a terra cair no chão, pisava em cima e ia fazendo aquele montinho. Até que chegou uma hora que o cavalo já estava acima da cova, porque cada pá de terra que jogava nas costas do cavalo, chacoalhava, fazia um montinho de terra no chão e ia subindo. Aí o fazendeiro olhou para o cavalo, mas quem disse que esse cavalo é imprestável? Quem disse que esse cavalo não presta para mais nada? Esse cavalo é valoroso, eu vou cuidar dele, eu vou tratar dele. Ele vai ser o principal cavalo aqui na minha fazenda. Porque ele não se entregou à sua sorte. Ele não se deixou ser derrotado. Assim você deve fazer com as terras que lançam em cima de você, para te afundar, para te enterrar, para te ver na cova. Faça disso os degraus na tua vida que vão fazer você subir, se tornar vencedor, vitorioso. E essas terras que lançam sobre você podem ser palavras, podem ser atitudes, pode ser desprezo, pode ser zombaria, pode ser humilhação, palavras de derrota, como lançaram para Davi tantas e tantas vezes. Desde o seu próprio pai que o desprezou e o esqueceu lá no campo, os seus irmãos que tentaram humilhá-lo, o gigante Golias que o afrontou, e agora os jebuseus que vêm contra Davi dizendo aqui, olha Davi, para você temos os cegos e os aleijados para pelejar e derrotar você, porque você não vai conseguir nada aqui. Davi já estava mais do que treinado para isso. E é por isso que muitas vezes humilhação, zombaria, escárnio, desprezo, palavras vêm contra a tua vida, porque isso vem para te fortalecer, vem para treinar o seu caráter, vem para modelar a sua vida para a grande obra, o grande plano que Deus tem a realizar na tua vida e através disso. Você crê nisso? Dê um glória a Deus, fala amém, eu tomo posse desta palavra, eu sei que eu estou sendo treinado, eu estou sendo vacinado, eu estou sendo calejado para me tornar não vencedor, mas mais do que vencedor, aleluia. Quantos mais do que vencedores temos aqui? Aleluia, um exército. E diz mais, ele me deu total libertação, livrou-me porque me quer bem. O Senhor te quer bem. O Senhor não te quer mal não, o Senhor te quer bem. É por isso que Ele te livra. Diz mais, olha,
O Senhor me tratou conforme a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos recompensou-me. Seja puro, haja com justiça. O Senhor ama isso. O Senhor vai sempre estar com você, vai sempre te conceder vitória. Ele diz: pois segui os caminhos do Senhor, não agi como ímpio, afastando-me do meu Deus. Não haja como ímpio, não se afaste de Deus. Fique na presença de Deus, porque você só tem a ganhar, você só tem vitórias a conquistar. Permaneça na presença do Senhor. E ele diz: eu tenho sido irrepreensível para com ele, guardei-me de praticar o mal. O Senhor me recompensou conforme a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos diante dos seus olhos. Ao fiel te revelas fiel, ao irrepreensível te revelas irrepreensível, ao puro te revelas puro, mas com o perverso reages à altura. Salvas os que são humildes, mas humilhas os que são altivos. Seja humilde, o Senhor ama isso. Tu, Senhor, mantém acesa a minha lâmpada. O meu Deus transforma em luz as minhas trevas. Com o teu auxílio eu posso atacar uma tropa. Com o meu Deus eu posso transpor muralhas. Sabe o que é um homem atacando e vencendo uma tropa inteira? Eu não sei quantos soldados tem uma tropa. Algum irmão aí que entende do assunto diz: quantos soldados mais ou menos compõem uma tropa? Quantos soldados compõem uma tropa? 100, 200, 300, 400, 500, não sei, mas são muitos. E Davi tinha essa certeza: com o meu auxílio eu posso atacar uma tropa, com o meu Deus eu posso transpor muralhas. Este é o Deus cujo caminho é perfeito. A palavra do Senhor é comprovadamente genuína. Ele é um escudo para todos os que nele se refugiam. O Senhor é um escudo? É defesa para todos? Não, para todos que nele se refugiam. Em quem você se refugia? Nos momentos de dor, nos momentos de angústia, nos momentos de perseguição. Para quem você corre? Se você correr para os braços do Senhor, Ele é o seu escudo. Escudo fala de proteção. Diz mais: pois quem é Deus além do Senhor? E quem é rocha, senão nosso Deus? Ele é o Deus que me reveste de força e torna perfeitos os meus caminhos, torna os meus pés ágeis como os da corça, sustenta-me firme nas alturas. Ele treina as minhas mãos para a batalha, os meus braços para vergar um arco de bronze. Tu me dás o teu escudo da vitória, tua mão direita me sustém. Desces ao meu encontro para exaltar-me, deixaste livre o meu caminho para que não se torçam os meus tornozelos. Persegui os meus inimigos e os alcancei, e não voltei enquanto não foram destruídos. Massacrei-os, não puderam levantar-se, jazem debaixo dos meus pés. Deste-me força para o combate, subjugaste os que se rebelaram contra mim. Puseste os meus inimigos em fuga e exterminei os que me odiavam. Gritaram por socorro, mas não houve quem os salvasse. Clamaram ao Senhor, mas ele não respondeu. Eu os reduzi ao pó, pó que o vento leva. Pisei-os como a lama das ruas. Tu me livraste de um povo em revolta, fizeste-me o cabeça de nações. Um povo que não conheci, sujeita-se a mim. Assim que me ouvem e me obedecem, são estrangeiros que se submetem a mim. Todos eles perderam a coragem, tremendo saem das suas fortalezas. O Senhor vive, bendita seja a minha rocha, exaltado seja Deus, o meu Salvador. Este é o Deus em que em meu favor executa a vingança, que a mim sujeita as nações. Tu me livraste dos meus inimigos, sim, fizeste-me triunfar sobre os meus agressores, e de homens violentos me libertaste. Por isso, eu te louvarei entre as nações, ó Senhor, cantarei louvores ao teu nome. Ele dá grandes vitórias ao seu rei, é bondoso com o seu ungido, com Davi e os seus descendentes, para sempre. Para sempre. Vamos repetir esse último versículo para nós encerrarmos, colocando na primeira pessoa do singular. Diz assim, ó, diga assim: Ele me dá grandes vitórias. Ele é bondoso para comigo e com meus descendentes
para sempre. Para sempre. Para sempre. Vamos repetir para ficar... Vamos ficar em pé já para descansarmos e nos prepararmos para louvar ao Senhor. Terminando, como Davi ele sempre fazia, louvando ao Senhor. Olha, um dos segredos de Davi alcançar tantas vitórias está nisso aí, olha. Em vez de você parar diante das afrontas do inimigo, diante das humilhações, diante das palavras destrutivas, em vez de você deixar isso cair no teu coração, abrigar-se no teu coração e te deixar para baixo, suba às alturas. Através do quê? Do louvor. Suba às alturas através do louvor. Louve ao Senhor como Davi sempre fazia. Por que Davi se tornou vitorioso? Vencedor. Mais do que vencedor. Olha, gente, um dos segredos é esse. Louvor. Além de se fazer de surdo contra as afrontas muitas vezes, e pensar somente naquilo que Deus pensava dele, Davi tinha o hábito de louvar. Então ele diz assim: por isso eu te louvarei entre as nações, ó Senhor. Cantarei louvores ao teu nome. Tu dá grandes vitórias ao seu rei. Tu és bondoso para com o seu ungido, com Davi e os seus descendentes, para sempre. Você tem essa certeza? Então eu quero que você dê a melhor salva de palmas para o Senhor nesse momento. A melhor glória que você puder. Diz o Senhor, Ele é bondoso para comigo. O Senhor é comigo. O Senhor me dá grandes vitórias. Com Ele eu posso avançar diante de uma tropa. Com Ele eu posso pular muralhas. Com meu Deus eu venço esquadrões. Com meu Deus eu derroto todos os meus inimigos, os meus problemas. Eu não vou deixar palavras de afronta, palavras negativas, palavras de destruição, palavras de humilhação caírem no meu coração, mas eu vou deixar o meu coração transbordar com louvores ao Senhor, com exaltações ao Senhor. Eu não vou deixar nenhuma palavra ruim cair no meu coração, mas as palavras que vão encher meu coração são palavras de louvor, halabashá. São palavras de cramalas, de gratidão a Deus, que tudo executas por mim, cramalas. As palavras que eu vou deixar encher o meu coração, são palavras boas, como o próprio salmista disse, de boas palavras transborda o meu coração. A minha língua é como a pena de um destro escritor. Ao rei eu consagro aquilo que eu compus, porque o rei é bondoso para comigo. Ele me salva, Ele me protege. Ele é como um escudo protetor à minha direita, à minha esquerda, na minha dianteira, na minha retaguarda. O Senhor é quem me livra, e eu não deixarei nenhuma palavra ruim cair no meu coração, na minha mente, no meu consciente ou no meu subconsciente. Eu quero somente deixar minha mente, meu consciente, meu subconsciente cheio da palavra do Senhor. Eu quero pensar em tudo aquilo que Jesus diz que eu sou, em tudo aquilo que Jesus fez por mim na cruz, porque a palavra de Deus diz que tudo que Ele conquistou na cruz por mim é meu, é direito meu. Então eu quero somente pensar em que Jesus fez por mim, naquilo que eu me tornei através da morte de Cristo na cruz. Através da morte de Cristo na cruz, você se torna mais do que vencedor, se torna invencível, vitorioso. Você tem o poder da ressurreição na sua vida. Um dia morreremos, mas não ficaremos no túmulo, ressuscitaremos com Jesus, porque o mesmo poder que levantou Jesus da tumba fria, é o mesmo poder que está em nós, o seu Espírito Santo que Ele nos deu, como garantia, como selo da sua salvação. Essa é a garantia que nós temos. Então você é tudo aquilo que a Bíblia diz que você é. Você tem tudo aquilo que a Bíblia diz que você tem. Você, através da morte de Cristo na cruz, ao se entregar a Ele e crer no sacrifício que Ele efetuou para você, você se tornou filho de Deus, herdeiro,
co-herdeiro de todas as coisas com Cristo. Você é mais do que vencedor, nada se torna impossível com Cristo do seu lado. Quem é o inimigo humano? O que é o braço de carne para vir contra você? Quando você tem do seu lado o Senhor forte, poderoso, vitorioso nas guerras. Então é isso, olha. Porque Jesus, ele se humilhou até a morte de cruz. Deus lhe deu um nome, que está acima de todo e qualquer nome. Um nome que diante dele, um dia, toda língua confessará, todo joelho se dobrará, e vão dizer que ele é o Senhor. Porque o nome dele está acima de todo e qualquer nome. O que é? Quem é o homem com o seu braço humano, finito, falível, para te derrotar, ou te afrontar, ou te amedrontar? Creia no Senhor como Davi creu. Confie no Senhor. Se entregue a Ele de coração. E dê a Ele o melhor louvor que você puder agora.